Não há nada melhor do que você estar vendo um filme ali muito bom e o final dele é melhor ainda, mais surpreendente, impactante, memorável, e não foi nada fácil selecionar os filmes dessa lista aqui. É por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns dos melhores finais do cinema de todos os tempos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E sim, hoje a gente vai falar de finais de filmes. Acaba sendo uma lista bem pessoal, mas eu imagino que alguns desses filmes aqui também possa estar entre os seus finais mais memoráveis. Lembrando que se você tem algum outro final tão surpreendente que eu acabar não mencionando no vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários, que é sempre muito bom ler a opinião de vocês. É claro que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, e para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar aqui na descrição o tempo certinho que eu vou falar de cada filme, caso você queira pular algum. E o primeiro da lista é um filmaço, um thriller psicológico chamado Seven, com subtítulo aqui no Brasil de Os Sete Crimes Capitais, do grande David Fincher, que já fez muita coisa boa. Eu considero Seven facilmente um dos seus melhores filmes. E aqui, sem contar o elenco maravilhoso, né? O Brad Pitt está excelente, Morgan Freeman também, o Kevin Spacey, e você acompanha dois detetives, um prestes a se aposentar, que é o personagem do Morgan Freeman, e um mais novato, que é o personagem do Brad Pitt, caçando esse assassino serial killer que usa a temática dos 7 pecados capitais para fazer as suas vítimas. E já lá no final, quando eles estão lá no deserto, né, os dois detetives com o personagem do John Doe, feito muito bem pelo Kevin Spacey, ele fala que tem uma última surpresa, uma última vítima, e é a famigerada cena da caixa, quando o Somerset, que é o personagem do Morgan Freeman, vai pegar essa caixa e ver o que tem lá dentro, aí a tensão começa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu não sabia o que ia acontecer, e aquela aflição do que o personagem do Brad Pitt ia fazer em seguida tomou conta de mim ali, ó, na hora. O John Doe, o assassino, então revela que naquele momento tá rolando 2 pecados capitais. O primeiro é a inveja que ele mesmo tinha da vida do detetive, que era casado, bem-sucedido. E a segunda era a ira que o Mills ia ter, porque nada mais e nada menos o que tinha dentro da caixa. Digamos que a cabecita, né, da pobre esposa do detetive Mills, e é claro que o cara fica cheio de raiva, angústia, e aqueles momentos ali, será que o cara vai atirar, não vai atirar, até que ele realmente atira. Obviamente que sem as interpretações espetaculares do trio envolvidos nessa cena aqui, a gente não teria tanta força, tanta tensão e agonia. É um dos melhores finais, na minha opinião. O número 2, de 1999, também dirigido pelo David Fincher, não poderíamos deixar de falar aqui sobre Clube da Luta, outro filmaço que eu gosto demais, um verdadeiro clássico, principalmente por conta da reviravolta impactante do final desse filme, né? Você tem ali o narrador, você tem o Tyler, primeiro feito pelo Edward Norton, o segundo novamente feito pelo Brad Pitt, e eles formam o Clube da Luta. Inclusive tô quebrando a primeira regra do Clube da Luta falando sobre ele, mas precisamos falar como eu disse antes, então vamos lá. O filme em si, ele é cheio de camadas, extremamente interessante, né? Você vê a ligação desses dois personagens com a personagem da Helena Bonham Carter, até que no clímax do filme a gente descobre o quê? Que o personagem do narrador e o Tyler são personalidades diferentes, digamos assim, vivendo naquele corpo. E é claro que o Tyler tomava o corpo do narrador para assumir as rédeas ali em vários momentos importantes no decorrer da trama. E no finalzinho, quando os dois estão se confrontando ali por diálogo e tal, o narrador finalmente toma o controle da situação, né, pega a arma e acaba mandando bala ali nele mesmo. Felizmente, por sorte, digamos assim, o Tyler, né, acaba morrendo, aquela personalidade a gente vê ali que acaba atingindo ele, e o personagem do narrador sobrevive. E a última cena é ele e a Marla ali no alto do prédio assistindo as explosões ao redor. O filme acaba. Eu duvido que alguém que não sabe o que aconteceria ali no final realmente descobrisse
que os dois eram a mesma pessoa. Agora a gente vai voltar lá nos anos 60, mais precisamente 1960, para falar de Psicose, o clássico marcante, na minha opinião, um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos. Primeiro que a estrutura narrativa do filme é revolucionária, né? As pessoas não tinham contato com esse tipo de história sendo contada, em que a protagonista acaba morrendo na metade do filme, e aí o filme foca em outros personagens, incluindo no, digamos, vilão do filme, que é o Norman Bates. Mas até então, até o final, a gente não sabe que o Norman, ele é o vilão, porque ele assume a identidade da mãe dele, que aparentemente era a pessoa que tinha matado a protagonista e feito outras vítimas até então. Na verdade, a mãe do Norman Bates, ela já tinha morrido há 10 anos, né? Em determinados momentos tinha um gatilho ali que fazia com que ele assumisse a personalidade dela e fizesse todas essas loucuras. Talvez você já esteja careca de saber dessa história, mas volte lá em 1960. Imagine uma pessoa assistindo esse filme no cinema. Inclusive o Alfred Hitchcock fazia campanha para as pessoas não darem spoiler e não estragar a experiência dos outros. Então é um dos finais mais impactantes da história, que até hoje é totalmente surpreendente. Número 4, outro clássico absoluto, dessa vez de ficção científica da década de 60, de 1968. Eu tô falando de Planeta dos Macacos, o original, que também o final até hoje extremamente relevante e marcante para a história do cinema. Na história você tem o astronauta, o Taylor, ele e a sua equipe na expedição espacial. Então esse grupo vai parar de maneira acidental em um planeta dominado pelos macacos, onde aqui os seres humanos é que agem de maneira primitiva. Não bastasse a ótima direção do Franklin Schaffner, aquela narrativa intrigante, misteriosa, com aventura, né? O Taylor, o protagonista, e o restante do pessoal tentando sobreviver até o ápice, o final, em que ele, na sua fuga, juntamente com a personagem da Nova, se deparam com nada mais e nada menos do que a Estátua da Liberdade. Sim, pelo menos ali metade, um pouco menos da metade dela, envolta de areia já ali no mar. O pessoal, claro, achava que realmente o cara estava em outro planeta totalmente diferente, mas nada disso. Rolou uma viagem no tempo, o Taylor e a sua tripulação acabou indo para 3978 no futuro, quando a raça humana já tinha se acabado ali de uma certa maneira e os macacos dominaram o planeta Terra. Vale lembrar que não só há mais de 50 anos isso foi surpreendente, continua sendo, como também uma baita crítica social. O número 5 é um dos meus filmes favoritos facilmente dos últimos anos. Eu tô falando de Whiplash em Busca da Perfeição, de 2014, do Damien Chazelle, que é um dos diretores mais promissores de Hollywood. O cara ainda é novo, tem 30 e poucos anos de idade, e para mim o Whiplash acaba sendo a sua obra-prima. Aqui também temos assim, interpretações espetaculares do J.K. Simmons, que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, e do Miles Teller, que também está muito bem, interpreta o Andrew, um jovem baterista muito talentoso que entra para uma escola de música em que um dos professores é o Fletcher, interpretado pelo J.K. Simmons, que está totalmente assustador por motivos óbvios, e ali rola um embate, né? O Andrew é um cara persistente e tal, ele tem a sua personalidade, mas nada bate a personalidade forte, totalmente exigente do Fletcher, até o ápice do filme, em que depois de uma verdadeira guerra travada entre os dois já estavam, de certa forma, bastante prejudicados, e eles decidem tocar juntos novamente. Sim, o Andrew vai tocar bateria ali com uma banda regida pelo Fletcher, só que nada mais é do que uma vingança do Fletcher, porque tava todos os outros músicos com a partitura de uma música e o Andrew de outra música. Então o Fletcher queria que ele passasse vergonha, que ele fosse ali humilhado mesmo. Quando você pensa que tudo acabou, né, o Andrew saiu do palco, você pensa, pronto, o Fletcher ganhou, mas não, ele volta e começa a tocar Caravan, que é uma baita música,
E o Fletcher ali assustado pergunta pro cara o que você tá fazendo. E aí o Andrew, né, começa a conduzir a banda toda que toca com o cara. E o Fletcher acaba tendo que obedecer ele, uma cena completamente poderosa e mais uma batalha, né? Uma batalha totalmente musical, mas não menos emocionante. O penúltimo de hoje, um final muito marcante pra mim. Eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era bem molequinho, até hoje considero um dos mais impactantes, que eu tô falando do final de O Sexto Sentido, isso mesmo, filme de 1999, dirigido por M. Night Shyamalan, que também é o roteirista do filme. Shyamalan é aquele cara que algumas pessoas consideram geniais, outras apenas um cara que dá sorte de vez em quando. Eu acho que ele tá nesse meio termo, porque ele já fez coisas muito interessantes, principalmente no começo da carreira, começando pelo seu melhor filme, na minha opinião, que é O Sexto Sentido. Na história você tem um psicólogo, o Dr. Malcolm, feito pelo Bruce Willis, e o garotinho Cole, feito pelo Hale Joel Osment. E o psicólogo tenta ajudar aquele garotinho, que é o seu maior desafio, porque ele vê gente morta, isso mesmo, o garoto vê espíritos, e no final a gente descobre, claro que você deve se lembrar disso, que o Bruce Willis o tempo todo, né, o Malcolm estava morto também. O psicólogo era apenas mais um dos espíritos que estavam ao lado ali do Cole. Mais um filme que, se a pessoa não souber de nada, é bem difícil ela perceber a verdade, né? Que o psicólogo ele foi assassinado lá no início do filme, naquela cena que o cara dá um tiro nele, né? Porque o filme ele consegue maquiar isso, a gente acaba esquecendo. E claro, muito com jogo de edição e tal, algumas trucagens ali, e ele, no fim das contas, está pronto para deixar o mundo dos vivos. Inclusive, ele está, de certa forma, prejudicando a própria esposa, se mantendo ali perto dela, porque ela está sofrendo, né? Então ele tem que se desapegar dela para ela seguir a vida dela adiante, e o garotinho também, ele consegue ali lidar melhor com a situação. Filmaço. Eu vejo gente morta. O último da nossa lista, uma escolha bem pessoal, mas eu acho esse final espetacular. Eu tô falando do Old Boy, filme sul-coreano de 2003, o original, tá? Que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Também considero como uma obra-prima do grande diretor Park Chan-wook, e aqui a gente segue a história de um cara de ali uns 30 anos, que ele é raptado e ele é mantido em cativeiro por 15 anos. E aí, do nada, os raptores então libertam o cara e ele precisa descobrir o que foi que aconteceu, né? Por que ele foi capturado, por que depois ele foi solto. E ele vai recebendo ali pequenas pistas. Nesse meio tempo ele acaba conhecendo uma moça bem mais jovem que ele, que acaba, né, se apegando bastante ao cara, e eles acabam tendo um relacionamento amoroso. No final do filme, o protagonista fica ali cara a cara com o chefão, né, o cara que mandou raptar ele, que arquitetou todo aquele plano, e o, digamos assim, vilão do filme revela pra ele que os dois já estudaram na mesma escola na juventude. E o nosso protagonista viu ali por uma janela o vilão e a sua irmã em uma cena, digamos, bem peculiar, comprometedora, e o protagonista acabou espalhando para a escola toda. Isso aí infernizou a vida da família do vilão, inclusive a irmã dele acabou não aguentando e tirando a própria vida. Então isso nada mais é do que a vingança do cara, né? Ele deixou o outro preso lá por 15 anos, e a grande revelação chega quando a gente descobre que a menina que o protagonista estava se envolvendo e tinha conhecido, na verdade, é a filha dele. Isso mesmo, foi bem olho por olho ali, o cara acabou, né, estragando a vida do outro. Tem a cena da língua, né, famigerada. O vilão e o capanga dele acabam morrendo ali mesmo, e o nosso anti-herói, ele apaga a sua memória para viver com a menina como se ele não soubesse de nada. E no final a gente fica naquela dúvida, será que ele realmente não se lembra? Será que um dia ele não pode voltar a se lembrar? Bem, então é isso, meus amigos, esses são 7 de alguns dos melhores finais de filmes de todos os tempos, na minha opinião. Você, como eu disse, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Quem sabe, se você não gostar desse vídeo, dê o seu like, eu não faço uma segunda parte futuramente desses finais tão marcantes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!